Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Londrina, olha só que interessante mais esse tema do nosso podcast aqui pela Paiquerê 91,7. A sua empresa cresceu, mas a sua gestão cresceu também? O que é uma gestão? É justamente aquilo que você sabe? Ou é aquilo que você lê? Ou é aquilo exatamente que você coloca em prática nos últimos 10, 15, 20 anos e você acha que está certo? Porque o que acontece? Quando nós estamos no caminho dos nossos negócios, normalmente nós somos os chamados professores de Deus. Por quê? Porque está dando certo. Mas até quando? Como é que você faz uma gestão verdadeiramente para atravessar o seu ciclo e chegar até os seus filhos? O que é que de gestão a gente entende verdadeiramente? É o umbigo no balcão? É a gestão pessoal? É a gestão de comportamento? O que mudou ultimamente? Pessoal, olha, começa a olhar para a gente mesmo. Eu me lembro, antigamente, a gente era assim, ó. Você olhava para o sujeito, ele, para ser bem sério, ele tinha bigode. E eu me lembro que os meninos mais novos, quando passavam no direito, eles queriam até pintar o cabelo de branco na beiradinha, perto da orelha, assim, para dizer que eles eram um pouquinho mais velhos, né? Onde já se viu esses jovens? Eu não vou acreditar num advogado tão jovem. Eu não vou acreditar num engenheiro tão jovem. Onde já se viu? Aquele menino é todo cheio de tatuagem. Onde já se viu? Olha só como essa mudança de comportamento foram invadindo os nossos negócios, a mídia, as novelas e também os escritórios, e os lares, e as ruas, e os negócios. Cada vez mais estamos trabalhando em casa. Cada vez mais a gente se depara com quem? Jovens, cada vez mais jovens, proeminentes, milionários e pessoas envelhecendo com roupa de jovem. Eu conheço bastante amigos meus com 55, 60, 65 anos, com óculos de jovens, tênis de jovens, roupa de jovens. E antigamente o guarda-roupa era separado. Aqui é a roupa do vô, aqui é a roupa do pai e aqui é a roupa do filho. Olha, menina, onde já se viu? Essa maquiagem é para minha filha. Hoje, as mulheres se confundem com as suas filhas no comportamento e nas roupas também. Por isso e muito mais, nesse preâmbulo de abertura do nosso bate-papo, a sua empresa cresceu, mas a gestão cresceu junto. A gestão financeira, a gestão de pessoas, a gestão de negócio. Para tanto, eu trouxe para cá 3 profissionais que trabalham com pessoas, gestão, negócios, comportamentos e, principalmente, consultorias. Rodrigo Martins, estrategista empresarial, consultor, mentor, professor de MBA e palestrante. Com mais de 25 anos de atuação em estratégia, gestão, marketing e vendas. Idealizador do método Esqueleto de Vendas. Atua na estruturação de empresas para crescer com estratégia, gestão, liderança e inteligência comercial. Rodrigo Martins, meu muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Marcão, o convite para conhecer esse seu estúdio fantástico, extremamente inovador, diferente de todos os podcasts que eu conheço. Você achou que eu já conhecia, mas você ainda não tinha me convidado para vir aqui, né? Então é um prazer estar aqui pela primeira vez no seu estúdio. Obrigado. Percebi o puxão de orelha. Você sabe que eu te amo. Que maravilha, que maravilha. Virá mais vezes. Lilian Zinzani, consultora de imagem, coloração. Olha aqui, ó, coloração pessoal. Isso me intrigou um monte. Visagismo e especialista em criar uma imagem que faça você se sentir bem com você mesma. Você sim, Lilian, eu já convidei para um podcast, conheci você com a sua família em um restaurante, nos aproximamos, pela curiosidade, porque ela se aproximou, ela fez a gestão do contato, e aí, com toda certeza, eu pensei assim, opa, calma aí, ela sabe como se vender, ela soube como se aproximar com uma mídia. Então, mais uma vez, Lilian, obrigado pela sua presença. Imagina, Marcão, eu que agradeço você ter lembrado de mim novamente. Também não tinha vindo aqui ainda no seu estúdio novo. Né? Verdade. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Muito feliz em dividir esse momento com essas pessoas incríveis aqui. Com certeza tenho muito que aprender aqui também. Muito obrigada. Muito bem. Rubens Negrão, gerente da Regional Norte do Sebrae. Experiência em gestão de projetos de atendimento e segmentação de clientes. Liderança de equipes e coordenação, implementação de produtos e serviços, planejamento estratégico e associações empresariais. Lendo assim bem rapidinho, parece que é só isso, né, cara? Mas, cada um desses tópicos aqui, cara, desce assim umas 100 funções para cada um desses serviços aqui. Rubens, muito obrigado pela sua presença, viu, amigo? Obrigado, Marcão. Uma alegria estar aqui, né, dividindo a bancada aqui com a Lília, com o Rodrigo. Obrigado pelo convite. Eu também não conhecia o seu estúdio e hoje eu testei, né, a mobilidade da nossa cidade, né?
porque eu pensei que era em outro local, peguei, fui de patinete, vim de Uber, deixei o carro estacionado, ou seja, Sensacional. cidade de 15 minutos, não tem aquele Exatamente. conceito, cidade de 15 minutos? Então hoje eu pus a prova esse A conceito. prova, né? A mobilidade da nossa cidade. Funcionou. Né? Funcionou. Muito bem, para vocês três. Verdadeiramente nós estamos passando por um momento de mudanças de comportamento, de gestão pessoal, a gestão do comportamento, essa inicial do nosso bate-papo, eu salientei exatamente isso. O que vocês percebem no mercado de trabalho? Pode começar com a Lília, por gentileza, Lília. Verdadeiramente nós temos esse momento de mudança, de adequação, muita modernidade, tudo hoje a gente compra na China. Então a moda não é nem mais brasileira, é tudo China, China, China. Você chega na rua e fala, isso aqui custou R$1,50, hein? R$2, R$3. Cara, tá uma loucura o comportamento das pessoas, entendeu? E parece, tá todo mundo percebendo? Sim. Mas será que a gente tem como mudar tudo isso e acompanhar? Eu acho que tem, eu acho que essa é uma mudança que vem ao longo dos anos, é uma coisa que a gente vai sentindo aos poucos, o comportamento da compra, da venda, dos clientes vai mudando e eu acho que isso vai fazendo com que os profissionais vão tendo que se adequar a esses momentos também, acho que a gente vai aprendendo. E o nosso comportamento, a nossa imagem, ele também vai virando um reflexo disso. Como você disse no começo, na apresentação, e acho até um pouco quando a gente estava conversando antes de começar, as pessoas mudaram. O comportamento das pessoas mudou, o estilo de se vestir mudou, né? Antes a gente não via pessoas... usando uma camiseta no dia a dia, profissionais super bem-sucedidos, destaques, líderes de camiseta, de calça jeans e de tênis. E hoje a gente consegue ver sem que isso perca essa É o caso desses autoridade. dois sujeitos aqui, né? É o caso desses dois sujeitos aqui. O cara vai de Eu vi tênis. que ela olhou para nós assim, né? Só para conferir. Olha lá, Mas só para isso... conferir que é real, né? Sim, é real. E eu acho que isso não tem problema nenhum. Eu acho que isso é ótimo. Isso fez com que a gente conseguisse colocar muito mais da nossa personalidade na nossa imagem. Isso fez com que a gente não tivesse mais que colocar uma fantasia para ir trabalhar. O que todo mundo faz. Exatamente. Um Eu padrão. acho que isso fez com que os profissionais conseguissem se destacar, então ter os seus diferenciais e colocar isso através da sua imagem. Né? Hoje a gente vê que muitos profissionais muito bem-sucedidos estão aplicando técnicas, às vezes, até de styling nos visuais. Técnicas mais modernas, cores, De uma forma proposital. diferentes, de forma proposital, exatamente para se destacarem, exatamente para mostrarem que eles não têm medo da autoconfiança, da força, do Para poder. mostrar modernidade também. Exatamente, para mostrar a modernidade. Então, eu acho que todo esse ciclo, ele começa... Aí onde a gente falou, onde você falou, né, das compras da Shein, atravessa Da Shein. né, chega no modelo de compra das clientes, das pessoas, que muda, e muda também no comportamento, na forma como as pessoas se vestem, se comunicam, entregam o seu melhor. Eu acho que isso é bom. Isso é bom, no Isso é final bom, das né? contas. Rodrigão, os principais sinais de que uma empresa cresceu, mas a gestão não acompanhou esse crescimento. É interessante a sua pergunta, mas eu queria só fazer um comentário sobre a pergunta anterior. A mudança ela é constante. Se a gente analisar quando você chegou em Londrina junto com os ingleses há mais de 90 anos atrás, você se vestia completamente diferente com o facão na mão, cortando o mato da nossa cidade, não é verdade? Os tênis que você usa não existiam naquela época. E quando eu comecei a minha carreira de consultor, até agradeço sempre o Rubens, porque ele foi a primeira pessoa a me contratar no passado. Naquele tempo eu atendia empresas de terno e gravata. Há 20 anos atrás. Há 20 e poucos anos atrás. Até chegar numa empresa aqui em Londrina, na época, junto com outro parceiro, e o empresário pediu que no dia seguinte a gente fosse sem terno e gravata. Porque a gente estava longe dos colaboradores que participariam das nossas reuniões. E hoje, realmente, a camiseta faz parte de um visual moderno que te deixa próximo das pessoas e facilita a comunicação. E o crescimento empresarial, ele é constante também, acontece. E a empresa muitas vezes cresce num aspecto comercial devido a uma oportunidade e, de repente, os outros departamentos acabam não crescendo juntos, né? Porque precisa de sinergia em relação a todas as atividades dentro desse sistema empresarial. Negrão. Eu falando da China, né? Hoje a gente olha muito para produtos, né? E realmente concorrer com a China
né, cada vez mais difícil e vai se tornar impossível. Né? Hoje o país vive um dilema, né, principalmente das tarifas, né, tanto a americana, e daí tem a tarifa das blusinhas, que daí já foi derrubada e tal, porque isso mostrou a tarifa, por mais, né, para o consumidor, às vezes pesou, mas para o setor, para a indústria de moda, isso foi positivo, né, porque o produto se torna competitivo nacionalmente para quem produz aqui dentro. Exato. Quando a gente traz o produto de fora, né, num valor muito abaixo, né, do nosso mercado, as empresas brasileiras, as empresas locais têm essa dificuldade da competitividade. No entanto, né, como a Aline falou, a gente tem que se adaptar. E qual que é o caminho? Né? O caminho é a gente buscar o serviço, né, a servitivação, né, que, ou seja, você colocar o serviço dentro do teu produto. Né? O caminho, então, que serviço eu posso proporcionar junto com o meu produto? Além, né, de somente ser uma transação comercial. E qual experiência eu posso proporcionar? Né? Então, isso é importante, viu, Negrão? Isso é importante, porque muita gente está desesperada por causa não só da Shein, da China, mas dessas compras online, que cada vez mais impactam todas as gestões, pequenas, médias e grandes. O Sebrae tem um caminho interessante para isso, e essa sua fala é extremamente importante. Não é apenas a compra, que hoje você abre uma caixa de papelão, você está acostumado ao plástico bolha. Exatamente. Não é? Então, aquele empresário, pequeno, médio, grande empresário de rua, de shopping, ele tem que entender que aquele produto tem que ser acompanhado de algum serviço, de algum atendimento. Experiência. É isso. Algum diferencial, né? Algum diferencial. Senão está fadado a ter uma disputa cada vez mais desleal. E aí essa disputa de preço vira commodity. E vocês estão falando, por exemplo, dos produtos mais baratos na China. Vale lembrar também que o mercado de luxo lá é gigantesco. Eu acabei de chegar da China, você sabe, faz poucas semanas, e alguns produtos, os preços são similares ao do Brasil, de grandes marcas. Agora, existe uma diferença, às vezes, num tecido, numa matéria-prima, que às vezes a gente não tem aqui. Para você ter uma ideia, eu comprei uma calça lá da Calvin Klein. O mesmo preço do Brasil. O mesmo preço, só que o tecido é diferente. Quando eu levei no shopping Catuaí, na costureira, para arrumar a barra, ela me perguntou se eu tinha comprado duas. Porque quando você encontra um produto daquele, você tem que comprar dois. Quando você viaja. É uma senhora que já viajou o mundo inteiro. Só para você ter noção. Observe, então, assim, o produto é o mesmo preço. Pela qualidade? Pela qualidade. O tecido é diferente. O tecido é diferente, mas o preço é o lava, mesmo. Não precisa passar, e você pega uma camisa, uma camiseta, uma calça, você chacoalha, ela tá pronta. Eu vi uma entrevista do CEO da Farm, aquela, né, empresa né, carioca, né, que faz estilo e tal. E ele falou que realmente eles têm várias unidades em outros países, mas para o valor ficar competitivo aqui no Brasil, eles têm que diminuir um pouquinho a qualidade do produto para ficar competitivo. E já é um valor de um produto de alto valor agregado. E fora, né, se ele leva esse produto, não vende. Né? Então, tem uma questão de aceitação de mercado e precificação que o Brasil enfrenta, né, principalmente, né, pela nossa... tem o índice de Gini, né, que é a distribuição da renda, né? A nossa renda é muito concentrada. Então, né, os produtos têm que atender, né, também a classe... É interessante o que você fala, Rubens, mas eu fiz uma pesquisa de varejo. Eu fui na Zara de Frankfurt e na Zara de Shanghai. Era a mesma coleção da Zara de Londrina. E se eu pegar e nem a sempre mesma a gente coleção, encontra a mesma coisa, nem sempre eu fiquei a gente questionando encontra. a logística disso, porque era a mesma. O preço em euro ou o preço em real era o mesmo. E se eu for para o yuan, é a mesma coisa também. Então, assim, os preços também estavam similares. A grande dificuldade é a nossa renda. Isso. A nossa renda. Eu fui em supermercados em Frankfurt, o preço do Milka lá em euro é o mesmo preço do Supermercado. Só que a nossa renda é diferente. Exatamente. Se a gente for fazer o comparativo em moeda. E daí, puxando para o primeiro assunto, né, uma camisa preta, né, ela é democrática, né? Porque ela, independente da marca, só sabe a marca muitas vezes quem tá vestindo, né? Mas quem tá vendo não. Não, exatamente, porque eu tinha comprado algumas da Zara, R$80. Um exemplo. Perderam a minha mala na Alemanha. Eu fui na Zara, paguei 14 euros. 14 euros versus R$80,
Tá muito próximo. Tá muito próximo. Entendi. E você falou uma coisa que eu achei muito legal, que você falou sobre a proximidade que a camiseta traz. Que é totalmente diferente, que não é esse distanciamento das outras pessoas, essa conexão. A camiseta então, é o vestimento mais mundial, né? Mais mundial. Inclusive, até eu estou de camiseta. Minha camiseta é branca, mas até eu estou de camiseta. Então, eu acho que entender daí, no caso, o seu cliente, entender como você vai se posicionar para esse seu cliente, ou seja, para os seus clientes, ou seja, para os seus funcionários, para você conseguir trazer essa proximidade é muito importante. Não adianta, por exemplo, uma pessoa ser o líder de uma loja de roupa streetwear e querer aparecer lá de terno e gravata, que não vai fazer sentido nenhum. Que proximidade, que conexão ele vai conseguir trazer, tanto com os clientes quanto com os funcionários da loja. É isso que você falou, é bem legal. Quando o Rubens me contratava, certa vez eu atendi uma empresa em Apucarana, Indústria Ramos, Manos Caps. Eu tive que ler um livro sobre hip hop para atendê-los. Lá eu ia de bermuda, camiseta, eu passei a usar boné de aba reta igual eles. O cumprimento não era olá, bom dia, era salve, mano, beleza? Para ficar próximo. Não é um teatro. Não é, às vezes você é questionado, é um teatro, cultura, marketing pessoal? Não. Você entra na cultura do cliente para falar a linguagem dele. A gente está comentando sobre gestão de carreira dele mesmo, né, Rubens? Sim. Quando o Rodrigo começou, então, ele também fez uma gestão da carreira dele. Sim. É uma adaptação da carreira. É ser camaleão, não é mudar comportamento, mudar personalidade, não é nada disso. Não. É adaptação. Rubens, o Sebrae é nacional, né? Sim. Mas você tem que entender muito de microporos, né? Micro localidades, micro situações, né? Porque Londrina, você tem que pensar em Londrina, um pouquinho diferente de Biporã, um pouquinho diferente de Cornélio, um pouquinho diferente de outras localidades, e o comportamento da nossa cidade tem que estar muito perto, porque o Sebrae vai diretamente em cada um desses empresários. Essa percepção que a gente está tendo aqui como percepção já começa a virar índice? O Sebrae Nacional, a gente trabalha muito com inteligência competitiva local, né? É claro que os assuntos que a gente está falando aqui são macro tendências, né? Mas quando a gente traz para o local, aqui em Londrina, só para a gente ter uma ideia, 94% das empresas são micro e pequenas, né? Então, nós estamos falando quase na sua totalidade, né, das empresas. Então, a gente tem 6 empresas, 6%, aliás, que são formadas por médias e grandes empresas. Dessas 94%, quase 40% são MEIs. Então, porque o MEI, né, ele às vezes é um profissional autônomo, né? Então, a gente está falando de um universo aqui local de mais ou menos 52 mil empresas que são micro e pequenas empresas. Que isso? Em Londrina? Em Londrina. Que isso, né? Rubens? 50... Repete esse dado. Quantas MEIs nós temos em Londrina perto de? Volume total de empresas de Londrina. Né? Claro que esse número, né? A gente está conversando. Agora mesmo está abrindo uma empresa. Por ano. Fechando algumas, abrindo outras. Por ano a gente abre mais ou menos 7 mil empresas no ano. Tá. Hoje, pequenas, médias e grandes. Pequenas, médias e grandes. Tá. Daí, né, dessas 7 mil, vamos imaginar, 5 mil e poucas às vezes fecham, então a gente tem um saldo aí de 2 mil empresas. Só aí já daria outro podcast. Já As daria... empresas que não sobrevivem 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Né? Bom, voltando, nós temos mais ou menos 109 mil empresas em Londrina. 109 mil. Dessas 109 mil, 48 mil mais ou menos são MEIs, 52 mil mais ou menos são micro e pequenas, e daí a diferença disso aí, que dá umas 5 mil aí, mais ou menos, são médias e grandes empresas. Né? Bom, olhando para esse cenário de micro e pequena empresa, e empresas que estão crescendo, isso é natural, né? Porque a grande parte das médias e grandes empresas de hoje começaram pequenas, né? 90% das empresas começam pequenas e vão, né? O Rodrigo, o Liliane, que trabalha também com consultoria, né? As empresas vão crescendo, às vezes aceitam um pedido grande, aquele pedido força a aquisição de uma máquina, que força a mudança talvez para um barracão maior, né? E a empresa vai crescendo, e muitas vezes o processo não acompanha esse crescimento. Né? Então, assim, o processo às vezes é uma mentalidade de uma pequena empresa,
mas que hoje está faturando e performando como uma grande empresa em termos de faturamento. Então a gente tem um gap aqui no meio, que é gestão, que é processos, né? Que é mentalidade. E isso, muitas vezes, é o que define o sucesso dessa empresa quando, principalmente, a economia não vai bem. Né? Porque a economia, às vezes, dá uma chacoalhada. Às vezes. Né? Lá na Suíça, né? Nossa, meu Deus. O empresário, o comerciante brasileiro é um malabarista, né? Porque às vezes a gente fica olhando lá no Sebrae, né, Marcão? Poxa, uma empresa do mesmo setor, do mesmo ramo, na mesma cidade. Porque uma... Às vezes na mesma rua. Né, uma está assim, muito bem, né, pensando em crescer, exportando, e outra buscando, às vezes, financiamento, não consegue, né, assim, enrolado ali com dívidas, né? Olha a sua percepção, aí eu vou na Lília e vou no Rodrigo. Tá bom, vamos lá. Aí o Sebrae faz esse índice, consegue perceber isso. Rubens, o Sebrae vai ter uma especialidade internacional aplicada no Brasil, extremamente atuante o Sebrae, consegue detectar naquela rua, meu Deus do céu, a empresa X que tem 10 funcionários que vende o mesmo produto desse lado da rua, um sucesso. Do lado de cada rua, 10 funcionários, 10 colaboradores, do mesmo jeito, bate cabeça. Vamos lá então, minha percepção. Falta uma Lília da vida para chegar para esse empresário e falar, cara, você tem que participar de entidades. Você tem que sair de trás do balcão. Olha como é que, pelo amor de Deus, que isso não seja uma regra, mas olha a forma que você está se vestindo. Você não acha que você está um pouco ultrapassado? Será que você não está muito conservador? Você está participando da CIL, da Codel, você está participando do Sebrae, você tem um consultor? Às vezes também é isso. O Rodrigo faz as consultorias e a Aline faz a consultoria, porque daí você tem índices que o Sebrae busca. Como é que na mesma região, na mesma rua, e você acabou de detectar isso, tem as mesmas empresas vendendo os mesmos produtos, a logo, às vezes, do sujeito não dá para ler, o site está mal montado, aí é culpa de todo mundo, menos dele. É isso mesmo. Não é isso? É do governo, de todo mundo. E o avião, né? O avião não cai por um fator só, né? São vários fatores. Vários fatores, né? Que... Até porque o Rubens fez um comentário interessante ali, quando ele fala do aumento da venda. Que nem nós podemos dizer, devido a uma oportunidade. O aumento da venda vai fazer com que os problemas que já existiam na empresa fiquem mais evidentes. Se existisse um problema de liderança, aumentou as vendas, vai gerar mais problema de liderança. Se existia problema na produção, aumentou as vendas, vai aumentar ainda mais os problemas de produção. Às vezes nem sempre vender muito é solução. Não, não necessariamente. Tem que aproveitar a oportunidade, tem que vender mais, mas tem que rever todos os processos da empresa. E como você disse, às vezes precisa realmente de 2 consultores para ir até esse empresário, pôr o dedo na ferida e falar para ele, a culpa é sua. Porque a culpa é dele. Certa vez, no período da pandemia, eu viajei para uma empresa no estado de São Paulo, trabalhando escondido, né? No apartamento do casal de empresários, porque estava fechada a pandemia, a gente não podia trabalhar. Não vou dizer o nome da cidade, mas não vou dizer que é Franca, mas o sinal vermelho, não podia. E eles queriam me mostrar a empresa. Então eu falei, vamos lá ver a empresa, passar de carro na frente. Aí parou o carro, desci, observei. Meu primeiro item do plano de ação foi lava a fachada. A sua fachada era bonita há 5 anos atrás, tá suja. Corta a árvore. Corta a árvore não, né? Não pode. Poda a árvore. Poda, porque tá tampando a fachada. Exatamente o que você falou. O vizinho às vezes tá com a fachada bonita. O produto às vezes é um commodity, é o mesmo produto. Mas tem todo um diferencial. Por isso que a culpa é do empresário. Porque se ele não treina o funcionário, a culpa é dele. Se o funcionário não fala um bom dia adequado, sorridente, atende bem, a culpa é do empresário. E aí a gente pega alguns empresários que não geram treinamento, não pensa no uniforme da empresa, um tecido adequado para o uniforme, justamente para não fazer grandes investimentos. E pensando no treinamento, pior ainda. Para que eu vou treinar? E se ele pedir demissão e for para o concorrente? E fica com alguém sem treinamento, com um atendimento ruim, que não pede demissão, que não é demitido, gerando problema na empresa. Então a culpa é do empresário. E parece que é tão óbvio, não é, Lilian? São detalhes que, às vezes, no cotidiano do empresário, ele enxerga como detalhes. E ele não percebe o quanto esses detalhes, que parecem tão pequenininhos, vão fazer essa grande diferença. Sim. Eu estou aí nessa listagem de microempresários, além da consultoria de imagem, eu tenho uma empresa de crochê. Eu faço, né? Então, eu tenho. E olhando como empresária, eu entendo essa dificuldade
da gente conseguir escalar, por exemplo, no meu caso, que é um produto manual, de enxergar a dificuldade da competição, porque por ser um produto manual, ele tem um valor agregado completamente diferente. Você comprar uma bolsa minha de você comprar uma bolsa na China, né, que vai ter em larga escala, e sinto essa importância, na verdade, dos detalhes. Então, você vai receber numa caixa bonita, você vai receber com cheiro, você vai receber com cartão, você vai receber com mimo. São os detalhes que fazem a diferença na empresa, que fazem a diferença no atendimento, acho que ele tinha comentado, que o Ben tinha comentado, nessa entrega final para o cliente. A imagem, o comportamento, o site, o posicionamento do dono de comparecer, de ter a confiança no trabalho dele. Eu acho que eu tenho certeza que são esses pequenos detalhes que muitas vezes o empresário, com a rotina, ele fica tão preocupado em vender que ele não entende que a venda ela é só uma consequência. Olínia, quando você fala sobre percepção de imagem, você, quando vai atender um cliente, você dá uma stalkeada, você vai ali nas redes sociais, você pega o site e tal, você consegue perceber quando aquela pessoa ela tem uma característica mais conservadora, mais moderna? Você consegue perceber o todo? Não é apenas uma imagem que você olha para ela, é também aquela que você não olha, que são as redes sociais. Você consegue perceber tudo isso? É importante perceber tudo isso? Sim, é importante. Quando a gente vai fazer um alinhamento da imagem num âmbito profissional, a gente tem que olhar vários sentidos. Então, a gente vai olhar para quem essa pessoa é, como ela se sente, como ela gosta de ser vista. Então, ela é uma pessoa mais retraída, ela é uma pessoa mais espontânea, ela é uma pessoa, enfim, que gosta de ter um elemento surpresa, ela é uma pessoa que fala mais baixo, fala mais alto. Ela quer trabalhar isso ou não, porque às vezes ela é uma pessoa mais introvertida, mas ela precisa trazer mais essa extroversão, porque esse encolhimento está fazendo com que ela passe desapercebida. Ela vai numa reunião de networking e ninguém vê ela. É aí que você vê a coloração pessoal? Também. A coloração também entra aí, porque a cor ela é uma forma muito forte. A coloração é de cor mesmo? De cor mesmo. A coloração ela é sobre cor. Né? Então, a gente descobre as melhores cores para essa pessoa. Olha só. E eu gosto de brincar que nem sempre a melhor cor ela é ideal. Porque, às vezes, o que a gente precisa, Marcão, é chocar, é trazer o diferente. Rodrigo confessou. Confessa, Rodrigo, sobre óculos. Então, alguém escolheu óculos para ele que ele não escolheria. Porque o ano passado, né, eu estava na Visocenter com a Alessandra e ela também é especialista em visagismo. E foi a primeira vez que eu comprei um óculos de sol, estava indo para o Rio de Janeiro, que eu comprei um óculos de sol que eu não escolhi, nem a minha esposa. A Alessandra me indicou. A Alessandra é uma funcionária? Não, é a gestora. Ela é filha do Marcelo, que são os proprietários, né? E ela é especialista em marketing também. Ela me indicou aquele óculos da Tom Ford. O óculos mais caro que eu já comprei também. Mas valeu a pena. Tá pagando as parcelas. Não, já terminei. Mas assim, era um óculos que eu não compraria. Eu acho que a minha esposa não deixaria eu comprar. Sim, geralmente eu uso mais ligado ao esporte e tal. E aquele óculos, na hora que eu coloquei, ela falou, beleza, vou comprar. E hoje faz parte do meu dia a dia. Então, assim, realmente, ter um profissional especialista para auxiliar... E é o serviço, né? É o serviço, é o diferencial. É o diferencial. Você não comprou o produto que veio de fora do país. Não, você comprou aqui, pode ter aqui. pago mais caro, mas você teve uma assessoria. Não, com certeza. E é uma assessoria que vale a pena comprar o produto, recebi, mas eu também pagaria por ela. Eu pagaria por essa assessoria. Por ela separado. Separado, isso mesmo, pagaria. E pagaria. Agora fiquei curioso, o que esse óculos tinha de diferente? Cara, é o modelo dele. O o modelo dele é diferente. É um óculos, claro, tem uma marca, né, uma marca forte, então tem um diferencial. Ele falou que ele não compraria primeiro pelo preço. É o óculos mais caro. A minha esposa, ela tem óculos que eu falo que são joias. Os meus são os mais baratos. Dessa vez eu comprei um tão caro quanto o dela. Mas assim, pegando essa observação, depois quero falar da sua bolsa. Muito bem. Amigos, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. O tema é, sua empresa cresceu, mas a sua gestão cresceu junto também. E nós estamos aqui debatendo a respeito de comportamentos. Pode ser microcomportamentos, mas são comportamentos. Comportamentos de você perceber o mesmo negócio na mesma rua, com o mesmo produto, com a mesma quantidade de colaboradores, e aí o Sebrae diz para você, por que você não está indo tão bem assim? É o comportamento pessoal? A Lília vem e comenta, sim,
Às vezes é um comportamento, uma leitura da coloração inteira da pessoa, da empresa e da marca. E o Rodrigo, como consultor, também tem salientado que cada vez mais as pessoas precisam olhar para si, para dentro e para fora no mundo que estão vivendo. Não sai daí, a gente já volta com sua empresa cresceu, mas a sua gestão cresceu junto também. Não sai daí, a gente já volta. Tô bem treinadinho? Perfeito. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta com a sua empresa cresceu, mas a sua gestão cresceu junto, sabendo que gestão também tem a ver com gestão pessoal, gestão de comportamento, gestão de inclusão social. Porque, vamos lá, voltar no bloco passado. Ah, mas a minha empresa é micro, cara, eu não tenho condições de ter uma consultoria. Tem sim, tem tanta coisa por aí que tem custo zero. Né? Simples de você fazer uma consultoria. Ah, mas o cara é teimoso. Ah, se é teimoso, chama o filho então, chama um sobrinho, chama a sua esposa, porque às vezes o cara é turrão. Tem alguns sujeitos que são professores de Deus. Você vai falar alguma coisa pro cara, mas eu não vou trocar meu site, não. Ah, eu não vou mudar de roupa. Não, tudo bem. Mas então não é culpa do governo, não é culpa da prefeitura, não é culpa de nada, é tua. Então mesmo. Eu percebo, vocês como consultores, vocês percebem que tem que não culpar o empresário, comerciante industrial, mas ele tem que pensar que ele também é o decisor. Se ele não tomar essas decisões, se ele não lê o que está acontecendo no mundo, não lê o que está acontecendo no Brasil, não lê o que está acontecendo no Paraná e não lê o que está acontecendo em Londrina, e aí? Ele vai comprar alguma coisa que está saindo de moda? Mas, Marcão... Ele está comprando alguma coisa que é um meme? Às vezes ele fala assim, eu estou comprando lá o esmalte verde. E aí saiu lá uma piada de esmalte verde que ninguém vai comprar. E o cara faz lá 10 mil reais de compra de esmalte verde. Ninguém me avisou, mas você está desatualizado. Precisa aprender a se movimentar, né? Isso, e no bloco anterior eu culpei o empresário sim, porque o vizinho dele está vendendo bem. O vizinho dele está se movimentando, está buscando informação. Ele está lá parado, não confia no consultor, não confia no sobrinho, não confia em ninguém para arrumar alguma coisa na empresa dele. É claro que a consultoria vai ser melhor do que o sobrinho fazendo, se o sobrinho não tem conhecimento, né? Exato. Mas agora, você comentou, o Sebrae existe a Semana do Empreendedor, onde tem a consultoria gratuita, não é? Sim, a gente tem... Né, só voltando na culpa do empresário, né? Mas a gente tem um estudo, Marcão, que é o comportamento empreendedor. Tanto é que o programa das Nações Unidas, PNUD, ele fez uma pesquisa global, independente de região, de sexo, de etnia, as pessoas que tiveram sucesso, o que fez com que aquela teve sucesso e as outras não. Sucesso empresarial. Sucesso empresarial, conseguiu prosperar, né? Crescer empresarialmente. E esse mapeamento identificou 33 comportamentos que, né, depois foi rotulado 33 comportamentos empreendedores. O PNUD ele agrupou isso em 10 características empreendedoras e transformou isso num programa chamado Empretec. No Brasil, quem aplica o Empretec, homologado pelo Programa das Nações Unidas, é o Sebrae, mas esse programa é aplicado em diversos países. E, na essência, é trabalhado o comportamento empreendedor, né? Então, a gente faz uma analogia com, por exemplo, né, empreender é dom ou é técnica, né? Então, a gente faz analogia com quem sabe tocar um instrumento musical. Então, tem gente que tem o dom, poxa, de ouvido ali, já pegou a nota, já... Nunca teve um professor, nada. Teve um professor e tal. Mas tem gente que toca muito bem e entrou na aula, aprendeu as cifras, aprendeu as notas, né? E foi... né, com muita insistência ali, perseverança, aprendeu a tocar também. E é tão bom quanto quem tem o dom, e a gente vai além. Se você tem o dom e avança na técnica, daí vira ninguém virtuoso. Te segura, aí né? fica virtuoso. Aí fica virtuoso. Então, o empreendedorismo, o ato de empreender, ele passa por comportamento. E nas pesquisas que a gente tem, né, dos principais fatores aí de mortalidade de empresa, o principal fator são os comportamentos. E isso passa por autoestima, né? Então, assim, uma das 10 características é a autoestima. O empreendedor tem que acreditar que ele é capaz. Tem que acreditar, ele tem que olhar no espelho lá e falar... Aí, Lilian, tudo é comportamento, hein? Analisado pela ONU no mundo inteiro. Isso. Então, né? Então, assim, a gente não está aqui... Né, achismo. Eu né? fiz, Rubens, eu fiz em 2013 o Empretec.
E lá você assume as responsabilidades. Exatamente. Justamente esses então faz erros... bastante tempo que tem o Empretec. Não, faz. E Sim, você só... não, tem, E só pode fazer uma vez na vida, só né? pode fazer uma vez. Eu fiz em 2013. É uma imersão. Cara, o meu psicológico ali dava vontade de chorar, de quebrar a mesa do Sebrae. Porque você assume a responsabilidade. Você vê que o seu negócio não está prosperando porque você não está se movimentando. Você não está pondo em prática muitas das coisas que você já sabe. É claro, tem as pessoas, que nem você comentou, que não fez nenhum curso, se dá bem, etc. Mas quem não se dá bem é porque também não colocou em prática ou buscou conhecimento. A analogia do músico ou de quem joga bola também, ou seja, na maioria das coisas é verdade. Tem gente que nasce sabendo. A gente fala, esse cara nasceu sabendo. Agora, se treinar, pô, aí vira o cara. E no mundo que a gente tem hoje, né, altamente competitivo, não dá para confiar só no dom, no talento. Só no dom. E eu não acho é verdade? que não adianta, na minha cabeça, a prática, ela sempre vai ganhar do dom, porque não adianta nada você ter o dom e você não ter a vontade, e você não ter o movimento. Eu me dou muito bem, eu falo muito bem, mas quando tá na frente dos outros não fala nada, do que adianta você falar bem? Se você não tem esse posicionamento. Isso, né? Exatamente. Nossa, eu falo super bem, mas você fala... Não, eu falo muito bem, mas guardo para mim. Então você não está exercendo o seu dom. Então não está adiantando nada. É como a imagem. Não adianta nada você ser um super empresário, você ter um super produto, e aí você vai num networking e você fica no cantinho da sala porque você não está se sentindo confiante a outra característica para se posicionar e dizer para os outros e falar, olha o que eu vendo, olha o que eu ofereço, meu produto é bom, vamos lá, vamos bater um papo, vamos conversar, deixa eu te mostrar meu produto, vamos fazer uma reunião, e você se movimentar não vai adiantar nada. Exato. Então, e a outra característica é a rede de contato, né? Das 10, né? Das 10. Então, autoestima é uma, rede de contato é uma outra característica. Empreendedor que não tem rede de contato, né, e não ativa essa rede e não aumenta essa rede, também, né, é um comportamento que ele não está exercendo. Às vezes a palavra network, a pessoa fala, eu não sei fazer isso. Rede de contato. Rede de contato. Tem rede de contato. Bate papo com quem? Isso. Então tá, vamos no mais simplista. Você bate papo com quem? Você troca ideia com quem? Você não vai falar do seu setor? Olha, que eu tenho certeza, não é absoluta. E aí o Negrão tá aqui, porque aqui com os números aqui desses 109 mil empresas em Londrina, que eu tomei um baque agora, cara, de 48 mil são MEIs, eu tenho certeza absoluta que as empresas, e eu fico com muita pena quando a pessoa vende alguma coisa, ela tem as esperanças, não é? Porque esperanças, porque sempre é marido e mulher, é casal, aí a pessoa vem ali, ela vende joia, vende um carro, procura uma agência de publicidade, faz toda a comunicação, você fala, cara, você está estudando o seu produto? Você tem certeza que isso não é uma modinha? Você tem certeza que isso não é uma bolha? Cuidado, cara, você está investindo tanta coisa, não faz uma consultoria, não presta atenção, daqui 6 meses, 1 ano, você vê aquela pessoa vendendo tudo, você fala, meu Deus do céu, o que tem de imóvel, com toda aquela movelaria dentro bonita que a pessoa comprou, não fez uma consultoria, não fez o básico de entender do produto dela. Porque existem 2 motivos para uma pessoa abrir a empresa: oportunidade e necessidade. Se a pessoa identifica uma oportunidade, a tendência é que ela busque um planejamento. Ela pense, ela tem o lado racional e emocional para abrir a empresa. É claro que um planejamento ele não pode ser 100% racional, porque senão você fica pensando, e a oportunidade passa. Você tem que ter pitadas de emoção para ser rápido. E ser empreendedor, né, Rodrigo? Correr risco correr risco calculado, vai correr risco. Né? E assim, e a pitada de emoção para tentar ser mais rápido. Agora, se for só na base da emoção, devido à necessidade, a taxa de sobrevivência tende a ser menor. Né? O Sebrae faz a pesquisa GEM aqui no Brasil, que demonstra isso. E em períodos de crise, em períodos de dificuldade, a tendência é a abertura de empresas mais por necessidade. Só que a gente vive num país que está em crise desde 1500, né? Então, é complexo. Por isso que é sempre... Até 2002... 50%, né? 53% às vezes oportunidade isso. Um ano, daí até 2002 a maioria das... É sempre até 2002 a maioria era por necessidade. Depois de 2002 começa a ter mais oportunidades, mas elas são pequenas oscilações ano a ano. E isso, eu acho que o movimento ele faz toda a diferença. Você entender como o mercado tá e como você vai fazer para a sua empresa se adequar a esse mercado. Vou dar um exemplo aqui da consultoria. Né, a coloração ela teve uma época em que ela estava super em alta. E aí eu vi milhares de consultoras se formarem na coloração pessoal, de diversas formas, com cursos de um jeito, de outro. Vi milhares se formar. E aí, de repente, essa moda cai.
E como que você vai se manter nesse mercado? O que você tem buscado de diferente para se manter nesse mercado? Né? Você está aprendendo coisas novas, você está se movimentando para poder atingir, ver o que você tem de disponível nesse mercado para você poder trabalhar, fugindo só da tendência, fugindo só da moda ali, né, do que naquele momento está em alta, mas o que de fato vai fazer a sua empresa crescer e continuar no mercado, que eu acho que isso é uma das grandes dificuldades dos empresários, não é criar, é manter. E isso é justamente mais uma característica empreendedora, que é a busca de informação, que tem que ser constante. Você fez um comentário do empresário que não quer mais, que acha que sabe tudo. Quem acha que sabe tudo parou de aprender. O aprendizado é constante nessa vida, nessas mudanças que vão ocorrendo, para que amplie ainda mais a sobrevivência dos negócios. Porque, como o Marcão disse muito bem, não é um sonho de uma pessoa, são várias. Família. E quantos negócios a gente vê Exato. abrindo, a gente sempre deseja que tenha sucesso, mas você vê que abriu num ponto não muito bom, num local que não tem prosperidade naquele lugar para aquele segmento. E, infelizmente, depois de 2, 3 meses, encerra-se. Só que foi feito um grande investimento. E se pudesse ter buscado um pouquinho de informação, um pouquinho de análise, talvez não teria pego aquele dinheiro e investido em algo naquele ali. Investiria em outro local, em outro formato, para que a gente tenha sucesso, né? Até o capital de giro, que às vezes a pessoa não imagina. Ô, Lilian, como que a gente descobre as cores que combinam? Exemplo, eu gosto de preto, há uns 10 anos uso calça preta, camisa preta, camiseta preta. Eu uso porque sempre eu gostei de trabalhar nos bastidores. Como mestre de cerimônias, eu não gosto de chamar muita atenção, eu sempre estou na produção de eventos e tal. É uma cor que normalmente a gente não gosta de chamar muita atenção. Mas de um tempo para cá, a cor preta ela passou a ser bem predominante em camisetas, não é? As mulheres também usando, e não é uma cor de frio, é uma cor de verão também. Tem uma certa tendência mundial que a gente respeita, depois vem alguma coisa dos Estados Unidos, eu nunca vi nada que não venha de fora, né? A gente cria alguma coisa, né? Eu gostaria de ter uma imagem samba, eu gostaria de ter alguma coisa, ó, isso aqui é uma moda samba, tá? Isso aqui é uma moda do Brasil. Não, normalmente a gente cita as modas de fora do país. Ah, mas isso aqui está sendo usado nos Estados Unidos, isso aqui é da Alemanha, isso aqui é da Shein, né? Mas uma moda samba, uma moda nossa, tem uma tendência. Londrina, você percebe que tem alguma coisa de Londrina que é uma característica nossa? Ou a gente veste tudo e se comporta um pouquinho de cada lado, porque essa cidade é uma coxa de retalhos? Londrina é uma cidade muito vaidosa, Marcão. Eu sou paulista, vim de lá, e eu notei muito essa diferença quando eu vim para cá, porque com a correria de São Paulo, eu senti que lá as mulheres, hoje talvez as mulheres mais, né, bem-sucedidas, têm muito essa tendência da moda, da modernidade, tem muito o estilo, mas aqui as mulheres são muito vaidosas, muito no geral, assim, não tem uma distinção. Todas as mulheres aqui, elas têm essa vaidade muito aflorada. Então, você vê mulheres muito de salto, mulheres muito bem arrumadas. Durante o dia a dia? Durante o dia a dia. Eu não acho só no final de semana e para festas. Não só para o final de semana, mas para trabalhar, para tudo. E São Paulo, talvez por conta da correria, da movimentação de deslocamento até, né? Sim. Que é diferente daqui de Londrina. A gente percebe que o conforto lá, ele é primordial antes de tudo. E aqui a imagem, ela tem um poder muito grande, talvez com um toque diferente do que tenha lá, por exemplo. E em relação às cores, sim, a gente tem a coloração pessoal que faz com que a gente descubra. Grande parte das tendências realmente vem de fora, né? Então a gente já está sentindo primavera, verão que vai vir, a gente já começa a entender um pouco sobre as tendências, daquilo que a gente vai ver. E o preto vem disso. A gente vinha com cores muito neutras, um look muito formal, muito clássico, muito fechadinho, e que isso vai abrir agora nessas novas tendências, cores mais alegres, mais brilhantes, coisas um pouco mais extravagantes. Sendo mulheres. O preto vem daí. Sendo mulher. E homens, deixa eu fazer uma pergunta para você. Normalmente o mercado imobiliário,
a maioria dos seus corretores, bem-sucedidos, donos, todo mundo mostra a canela. Tudo calça apertada, mostrando a canela, o mesmo modelo de sapato. É quase uma tendência, não é? É quase uma tendência deles. Talvez seja um pouco daquilo que a gente estava conversando sobre conversar com o seu cliente, né? Eu acho que meia dúzia de corretores né? se deram super bem, aí vão lá, compram um carro importado. Estou falando de corretores, é a percepção minha. Tá? Não tem índice para isso. O Sebrae não fez a pesquisa. Isso. O Rodrigão não fez consultoria. É uma percepção minha. Feeling. Não, Feeling. É uma percepção correta Não sua, é? porque eu Os caras tenho vão uma ali- calça que mostra a canela e quando eu uso ela me perguntam se eu sou corretor. Eu percebo assim, então é uma tendência. Advogados começaram a ter o tipo de tendência, porque nós temos grandes alfaiates na cidade, Sim, às vezes 3 botões, 2 botões, o lenço no bolso, que era uma coisa antiga, voltou a usar colete. O colete para o homem, mesmo sem a gravata, só um colete, uma camisa despojada. Olha que tendências que começam a se criar numa cidade. Porque aí você observa pessoas com sucessão empresarial, às vezes o pai era um cara, às vezes, muito convencional, e aí o filho quer ser um pouco mais modernista, mas isso tudo a gente fala no próximo bloco, porque estamos terminando mais esse nosso bloco com essa percepção que Londrina precisa cada vez mais entender pelo comportamento, não é? E aí a gente tem todos esses índices sendo testados, né, mundialmente, sendo aplicados pelo Sebrae, não só aqui em Londrina, mas no Brasil todinho, o Rodrigo como consultor e a Lilian também, para poder fazer com que a gente entenda muito mais o nosso mercado, o nosso dia a dia, que são coisas simples. E a gente não está falando sobre multinacionais, empresas grandes, nós estamos falando sobre pequenos e microempresários que precisam sim ter essa atenção. Porque é muito triste quando uma empresa fecha. E a gente quer mais é que todos vocês, gestores, tenham sucesso. Não sai daí, a gente já volta aqui pela 91,7. Muito bem, estamos de volta aqui pela 91,7. Pai Querer! Sua empresa cresceu, mas a sua gestão cresceu junto. Gestão de pessoas, gestão de produtos, gestão de comportamento, gestão de redes sociais. O que é gestão? Controle, observação, né? É percepção. Então, por isso que, assim, nós temos aí uma percepção de que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Então nós temos, em vez de ler um jornal, assistir televisão, ouvir o rádio, nós temos as redes sociais que permeiam tudo que a gente faz, não é? E lá é um mundo maravilhoso e lindo. Todo mundo, na verdade, tem uma pele boa, tem uma roupa bacana, você não sabe se é falso, se é verdadeiro, e você está lá sendo impactado pelas redes sociais. Mas e a realidade? Cada vez mais se vende mais pela internet. E o nosso comércio de rua, o nosso comércio de shopping, aí entra o Sebrae dizendo, olha, estou dizendo para vocês que vocês precisam fazer uma consultoria. Nós atendemos o micro, não é? A base do Sebrae é essa, né, Negrão? É o micro e o pequeno, não é verdade? Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Esse é o nome, Esse não é é a verdade? nossa missão. Sebrae, esse é o serviço, não é Isso verdade? aí. E essa percepção, voltamos para Londrina, onde a Lília está e o Rodrigo também como consultores. Nós temos que ter essa percepção da gestão também do tempo. O que é a gestão do tempo, amigos? Uma cidade em que, quando vieram as grandes, e vêm para cá as grandes empresas, elas nos identificam, sabe como? Primeiro, o aeroporto sendo a cidade rápido. Em dias normais, no máximo 15 minutos. Isso para eles é a glória. Segundo, o centro da cidade tem imóveis baratos para se alugar e morar, coisa que outras cidades não têm. Terceiro, a qualidade da nossa água é muito boa. Quarto, nosso transporte urbano é de excelência. E quinto, nós não temos greve. Então, por quê? Porque não vou citar as empresas, mas a maioria das grandes empresas, grandes indústrias que vêm para cá, esses são pontos preponderantes que são levados a sério na hora que essas pessoas tomam a decisão para virem para Londrina. Fora outros grandes índices. Mas entre esses índices tem também a gestão do tempo. Tempo na nossa cidade, em Londrina, tem que ser levado a sério. Tempo de vida, tempo de deslocamento, tempo de vivência da empresa, tempo de estudo. Como é que isso pode ser controlado, o tempo, Rodrigão? Eu acho que antes disso, o tempo ele é disciplina de agenda. Você tem o controle em relação às suas atividades do dia a dia. Nas minhas mentorias com os meus empresários, eu não trabalho só, muitas vezes, a questão da empresa. Eu trabalho a vida dele, porque eu sei que se eu melhorar a vida dele conjugal, vai melhorar a empresa. Se eu melhorar a vida no aspecto de saúde, vai melhorar a empresa. Você se mete na vida do casal? Eu coloco o dedo em todas as feridas possíveis. Eu tenho mentorada minha, que a meta dela é levar o marido para jantar uma vez por mês. Eu tenho um mentorado meu, que nunca tinha levado a filha... Rodrigo, você se mete na vida da pessoa assim?
Eles permitem, né? É mesmo, que você Eles chega e permitem. fala assim, No contrato já é colocado que em entendi. certo momento eu vou fazer vocês não tão algumas saindo muito. atividades que eu vou influenciar. Eu tenho um Porque isso mentorado influencia meu negativamente ou positivamente na vida da empresarial. empresa. Eu tenho um mentorado, por exemplo, que ele ganha muito dinheiro e gosta de ficar no sítio no final de semana. E nunca tinha levado a filha de 7 anos na praia, porque acha que ir pro sítio com a família estava bom. Nesses últimos 3 anos, ela já levou a família pro Nordeste, pra praia, pra restaurantes, porque achava que estava bom, mas a esposa não gostava. Em certo momento da vida empresarial, você consegue ter esses insights. E você não vai ficar quieto. Como eu falei várias vezes, é dedo na ferida. Porque eu vou melhorar a vida dele em todos os aspectos e a empresa vai voar. Porque a vida dele vai ficar melhor. E aí entra a disciplina do tempo. O nosso tempo é 24 horas para cada um. Aí a pessoa fala, não, mas eu não tenho tempo de cuidar da minha saúde e tal. Eu tenho um cliente aqui de Londrina que eu não sabia se o telefone dele era Apple ou Android. E ele disse que tinha dificuldade de agenda. Eu montei 2 manuais, entreguei para ele. Um manual Android e um manual Apple. Falei, você vai começar a colocar tudo que você faz na tua agenda. Bem, ele voltou a jogar tênis, ele voltou a correr no bairro dele, porque agora ele tem tempo. Então é uma questão de disciplina. Marcão sabe, né? Eu gosto de treinar, de ir na academia. E o meu horário de treino é 10 horas da noite. As pessoas falam, Rodrigo, você tá louco? Como é que você vai às 10 horas da noite? Porque eu tenho as minhas atividades durante o dia a dia com os meus empresários. É o horário que me sobra. É o horário que eu posso. Só que essa semana eu mudei. Eu inventei de acordar de madrugada para rezar o terço do Frei Gilson. Agora eu tô indo na academia às 6h30 da manhã. Você vai se adaptando. Porque o planejamento tem que ter flexibilidade. Então a agenda também tem flexibilidade. Você vai colocando os compromissos, vai alterando, mas tem que ter essa disciplina. E quem não tem disciplina, como conquista disciplina? Cria-se disciplina. Vai doer. Vai doer. Vai doer. Igual a questão de ir na academia às 6 horas da manhã. Primeiro mês é horrível. 60 dias é ruim. Depois de 6 meses aprende, mas vai melhorar todos os aspectos da vida, né? Ô, Negrão, o Rodrigo então se mete na vida das pessoas, cara. Bastante. Como consultoria. Olha só. Com Essa permissão, lógico, a gente tá brincando com permissão. O Sebrae ainda não criou um produto para isso ainda, viu? Ainda, né? Eu vou criar uma metodologia tá me dando um insight você. aqui, viu? Porque aí, olha só como cada vez fica mais pessoal. A união desses 3 profissionais aqui é muito interessante. Olha só, o Sebrae tem uma metodologia mundialmente reconhecida, nacionalmente reconhecida, e em Londrina é uma grande referência, né? Você é uma consultora de comportamento também, de imagem de comportamento, e o Rodrigo também. Olha só como tudo isso, será que está faltando? Não, mas olha como isso é importante e a ponderação é importante na hora da tomada de decisão até de se abrir uma empresa. Então essa percepção psicológica, comportamental, de qualidade de vida, de imagem, está aliada aos princípios básicos da gestão que o Sebrae impõe. Porque aí não são apenas números, não são apenas negócios, mas são pessoas. Cores, você está falando de cores. O formato que você leva a sua família para passear ou não, se leva 2 vezes na semana, 3 vezes por semana, às vezes o cara pode ir emburrado ou não, mas isso tem a ver com reconhecimento. Né? Mas Percepção. eu na consultoria também entro muito a fundo nisso. Quando eu faço uma consultoria com a cliente, eu entro também nesses quesitos. Eu falo, você costuma sair? Você costuma sair com o seu marido? Só vocês 2? Ah, mas eu já tive clientes que choraram no meio da consultoria. Porque, de fato, a gente entra mais a fundo. E isso entra em questões que são aplicadas depois na autoestima. Então, a mulher, por exemplo, ela precisa desse momento para se sentir mulher. Não ser mãe, não ser profissional. Quando ela sai com os filhos, ela precisa se preocupar. Porque essa roupa precisa estar confortável para pegar, para levar, para correr atrás. Quando ela isso, quando ela vai sair sozinha com o marido dela, ela só tem uma coisa para se preocupar. Eu quero me sentir bem, eu quero me sentir linda. Eu quero me sentir mulher, eu quero me sentir desejada pelo meu marido. É com isso que ela vai se preocupar. Então, isso vai trabalhar um outro sentido na vida dela. Eu acho que com o homem, ele vai funcionar, né? Talvez de uma outra forma, você está levando, você está suprindo. Eu acho que para o homem, quando ele vê, talvez, a mesma situação, mas vendo de perspectivas diferentes. Quando ele vê que ele está conseguindo, através do trabalho dele, realizar os sonhos, olha o quão motivado ele fica. Olha o quão se sentindo
poderoso ele fica, o quanto isso não faz ele querer mais. Olha quanto isso não trabalha dentro da autoestima dele. Hoje você atende mais mulheres do que homens? Mais mulheres do que homens. Hoje eu percebo mais mulheres amamentando e trabalhando, que antigamente era uma função que se fazia em casa, hoje a mulher não está nem aí, vai embora mesmo, leva o nenezinho até 2, 3, 4, 5, 6 meses, vai para a empresa, está no colo, está amamentando, faz parte da rotina. É um novo comportamento? Também é um novo comportamento. Acho que as empresas elas estão aprendendo a lidar, porque hoje a mulher ela é estudada, ela aprende, ela tem muitas questões para agregar dentro da empresa. Acho que as empresas elas não querem mais perder a mulher por conta da amamentação. Isso é uma coisa que eu ainda sinto que ainda temos muito para evoluir dentro das empresas, infelizmente, mas que já está sendo aprendido e valorizado. Inclusive, importante as empresas saberem, né, as regras para tudo isso, como fazer isso de uma forma que seja leve. Acho que a consultoria faz com que a empresa enxergue ela individualmente, né? Não só o indivíduo, mas a empresa como uma coisa única e fazer com que ela funcione da melhor forma. E falando sobre a questão de tempo, acho que é muito sobre prioridades, né? Isso. Colocar prioridades. Na minha consultoria, eu falo para elas, por que você não se maqueia? Por que você não se arruma para trabalhar? Não, você... Mas não é. Enquanto você colocar isso como uma questão de opção, você não vai fazer. Isso não tem que ser uma opção. Isso tem que ser parte do seu trabalho. Ler é parte do meu trabalho, ir para a academia é parte da minha vida. Isso não é uma opção. Se for uma opção, você vai escolher não fazer. Não pode ser uma opção. Tem que fazer como compromisso. Tem que fazer como um compromisso, né? A gente tem ali a regra dos 15 dias, né? Que para uma coisa virar rotina, você precisa fazer por 15 dias pelo menos, seguidos. Então eu falo para ela, por 15 dias você vai fazer obrigatoriamente. Você pode acordar me xingando, mas você vai acordar e você vai fazer. Depois vira uma rotina. Dias, Vira hábito, né? Vira um hábito. Você consegue olhar e falar, nossa, realmente fez diferença. As pessoas vão começar a te olhar diferente, as pessoas vão começar a notar essa diferença, e aí você vai entender o porquê que você começou tudo isso. Não é? É isso mesmo. E aí entra também essa questão da rotina, que nem você falou. A gente está falando da vida saudável, do nosso dia a dia, comportamento nosso. Mas ligado à empresa, que nem eu tenho daqui a pouco uma reunião com um mentorado meu de Rondônia, Dr. Anderson, fisioterapeuta, e ele cuida das redes sociais dele. Eu crio o calendário dele. Então, quando ele não posta, eu questiono. Por que você não postou? Por que você não gravou tal vídeo? Então, o mentor ele também tem esse lado de puxar a pessoa, de chamar a atenção, de cobrar. A esposa dele me adora, porque eu cobro o resultado dele para ele entregar para ela. Tô com medo de você, Rodrigo. Não, então, porque tem isso. Então, eu tenho o cronograma, eu sei quais são as atividades e eu acompanho o dia a dia. Então, quase toda semana, aliás, toda semana, eu converso com eles, alguns todo dia, buscando que aquela disciplina tenha sido colocada em prática. Rodrigão, esse tipo de consultoria é legal, né? Tô gostando de ver. É verdade. É um personal. É um personal. É porque você... Todo mundo. Eu também tenho pessoas contratadas que cuidam da minha carreira, que me cobram os meus resultados. Então você precisa de ter alguém na consultoria, né, Rubens? A gente falava assim muito antigamente e é um tema super atual. Às vezes você é contratado para falar exatamente aquilo que as pessoas já sabiam. E você fala de uma ferramenta para ser executada na empresa, aí alguém pega e fala assim, nossa, nós já tínhamos pensado nisso. Aí você responde, e por que não foi colocado em prática? Disciplina. E precisa, às vezes, de alguém de fora para falar aquilo que ele já sabe e gerar a cobrança. Minha mulher tem esse discurso o tempo todo. E daí, e sabe o que é mais legal? Eu falo, você não atende. Tem que ser alguém de fora. E sabe o que é mais legal, Marcão? É porque e daí os resultados vêm. É uma vírgula, é uma alteração, é uma maquiagem, é um detalhe e gera aumento de 10, 20, 30% no faturamento da empresa. Detalhes. Que não são detalhes, né? Que não são. Quando eu falo São detalhe, os níveis, né, Rodrigo? perfeito, bem colocado. Quando eu falo detalhe é porque parece que é coisa pequena. E não é tão pequeno. Não é algo grande, não é um grande... Fazer uma maquiagem não é um grande investimento. Quanto tempo você vai levar, às vezes, 5, 10, 15 minutos? E outra, quanto mais você faz, melhor você fica, mais rápido você vai fazer, melhor você vai entender como fazer aquilo da melhor forma, como você falou, academia, que horário eu vou fazer, o horário que vai funcionar melhor para mim. Faz. Depois Só você faz. melhor. Só faz. Ô Rubens, como que nós estamos cada vez mais segmentando clientes, com tantos subprodutos, e aí eu abro para uma outra discussão, nós não temos muito tempo, mas é a inteligência artificial.
Caros consultores e amigos, a inteligência artificial no mundo dos negócios, na gestão de tempo. Gente do céu, tudo tem inteligência artificial agora. Nada chega na minha mão que você fala assim, olha, será que isso aqui é real ou não? E aí, Rubens, o que está acontecendo? Você já está sendo impactado por isso, não? Falando em, pra gente, uma contribuição aqui na questão da gestão do tempo, e você abriu o bloco falando sobre a atração, né, de investidores, né? Então, tempo é o bem mais precioso que a gente tem. O mundo está olhando isso. Quando a gente fala de tempo e você consegue viver numa cidade que proporciona, né, um deslocamento rápido, mobilidade, você está falando também de qualidade de vida. E até existem movimentos aqui em Londrina de repatriação de profissionais que se formaram aqui, né, foram educados aqui e por oportunidades acabaram indo para fora. Mas estão voltando, muitas vezes, pela 60%, 50% do salário que ganha em grandes centros, mas trocando essa diferença por qualidade de vida. Né? Podendo ter mais tempo realmente com a família, para cuidar da saúde, né, para fazer, enfim, né, outras atividades a não ser somente o trabalho. Então, eu vejo isso como uma tendência. Vários países estão usando isso como mote, né, principalmente com a pandemia, com o home office, né, as pessoas podendo trabalhar em casa. Poxa, então trabalha num lugar, né, quer trabalhar na praia, quer trabalhar, né, tive a oportunidade de ir para Portugal. Portugal está com esse mote de trazer os nômades digitais, que eles falam, né, para Portugal, porque o nômade digital, estando, né, esse era o apelo deles, né, estando em Portugal, você consegue atender empresas tanto do Ocidente e do Oriente com com pouca diferença de fuso horário, né, porque se você está no Ocidente e atende uma empresa, né, asiática, por exemplo, né, você tem um fuso muito grande, você tem que trabalhar de madrugada, né? Então esse era um apelo, né, que as grandes, ou melhor, o interior tem um diferencial competitivo, né, de ter a qualidade de vida, tem a questão da gestão do tempo, né, e daí eu concordo que é prioridade, existem as ferramentas, existe uma IA, né, que acaba te dando produtividade. E você, né, entrou num viés aí da nossa questão de segmentação. A gente sai, né, de um mundo onde você vende tudo para todo mundo para vender algo para alguém, e as ferramentas, né, ajudam a fazer isso. Muito bem. Estamos saindo para o nosso último bloco, considerações finais de um assunto interminável, que é gestão, pessoas e comportamentos. Mas, pelo menos, com toda certeza, nós vamos fazer todos vocês pensarem um pouco mais. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta para o último bloco, considerações finais de um assunto interminável. Sua empresa cresceu, mas a sua gestão cresceu junto também. Tomara que a gente tenha tido aqui grandes informações, e eu tenho certeza absoluta que sim. Por quê? Porque esse assunto a gente volta nas próximas semanas para dar continuidade em segmentação, divisão de tarefas, não é? Associações empresariais, verdadeiramente o comportamento das mulheres e dos homens, casais que trabalham juntos, não é? E essa parte do coaching, essa parte do consultor, né? Essa parte praticamente um psiquiatra, um psicólogo, que trabalha, um treinador, né? Você se sente um treinador para isso tudo, não é verdade? Salientando que você não é um psicólogo, você não é um psiquiatra. A gente brinca, porque todas as vezes que a gente percebe dores nas outras pessoas, a gente valoriza esses profissionais, né? Você percebe dores nas pessoas, né? Dores comerciais, dores sociais, dores comportamentais, e é isso que vocês estão fazendo aqui, cada vez com mais consultorias. Então, já agradecendo, Rodrigo Martins, meu muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Marcão, e pegando um gancho do que você acabou de falar, por várias vezes eu já encaminhei clientes meus para um psicólogo, para um psiquiatra. Às vezes é um cliente que tem dificuldade em falar em público e ele precisa gravar os vídeos dele no Instagram. E aí é interessante, sim, buscar um profissional, porque às vezes ele tem alguma fobia que eu não vou abrir uma caixinha na vida dele que eu não saiba fechar.
tudo que eu falei em relação à mentoria, né, dos aspectos da vida pessoal e profissional, eu trabalho com líder, eu trabalho com gestor, eu sei que aquilo vai melhorar a empresa dele, mas não são coisas que, caso eu abra uma caixa, eu não vou saber fechar. E aí a importância dos outros profissionais envolvidos. Mas o meu trabalho principal hoje está relacionado à consultoria de grandes empresas, grandes indústrias, onde eu tenho o PEC, que é o Planejamento Estratégico Comercial. O meu foco é o resultado comercial, mas, claro, sabendo da importância de todos os outros setores da empresa. Eu já tive trabalhos com empresas que saíram de 4 para 20 milhões em um ano, só que depois não conseguiram entregar. E a gente teve que reduzir para poder fazer as entregas e a produção adequada. É normal. A gente aproveita a oportunidade e vai alterando isso. Então, assim, com um bom planejamento, com uma boa sintonia entre os outros departamentos, é possível alcançar excelentes resultados. Também tenho as minhas aulas, né, as minhas palestras, os meus cursos. Recentemente eu estive durante 6 meses em Cascavel, no grupo Irani, criando cursos para líderes, onde nós utilizamos a IA. Mas antes de utilizar a IA, nós criamos justamente uma metodologia onde eles tinham que trabalhar manualmente, papel e caneta. Porque a mente tem que ser mais importante do que isso daqui. Não adianta simplesmente colocar na IA. A IA ela também erra. Ela apresenta indicadores errados, ela cria indicadores se você não saber conversar com ela. Então, quando você cria a metodologia que nós desenvolvemos, você aprende a criar o prompt para falar com a IA. E ela te trazer realmente bons resultados. Recentemente, eu disponibilizei um curso gratuito meu no YouTube, que é o Metodologia Esqueleto de Vendas. O Esqueleto de Vendas ele é um planejamento estratégico comercial, pensando nas pequenas e microempresas. Tem uma certa inspiração no Sebrae, porque daí essa pessoa ela pode... Por que eu chamo esqueleto de vendas? Porque o nosso esqueleto aqui é o mesmo, é igual. Mas a nossa pele, a nossa musculatura, o nosso cabelo é igual, mas os nossos aqui são diferentes. Então a pessoa pode fazer o planejamento dela ali, né? E também pensando no finais de ano, palestras, cursos e várias coisas no dia a dia. E o meu Instagram, onde tem o link para o canal do YouTube e para o meu novo site, que é o RM Axis, é o Rodrigo Martins Professor. Rodrigo Martins com S, professor. Isso. Rodrigo Martins Professor, para entrar em contato com você. Tá todos os links no meu Instagram e no meu site. Obrigado. Tá bom? Obrigado, Marcão. Muito bem, muito bem. Lilian, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? E que a gente possa se encontrar mais vezes, porque muito assunto ficou ainda para a gente resolver. Ficou, eu agradeço muito por você ter me chamado, esses dois caras incríveis aqui. Quero poder compartilhar muito mais coisas com eles, aprender muito mais coisas. Acho que é um pouco do que o Rodrigo falou, aprender, né? A gente está disposto a crescer, a aprender, a evoluir, a transformar, né, o nosso negócio. E estou muito feliz, agradeço muito. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, eu trabalho de forma individual, né? Então, com a consultoria de estilo, coloração, visagismo, de forma individual, mas eu também faço esse trabalho de workshops, palestras, empresas também, para fazer essa orientação para as empresas sobre imagem pessoal, enfim. É muito interessante a gente poder trazer esse ponto de vista no âmbito empresarial como um todo, porque a gente consegue passar para os colaboradores um pouco da cultura da empresa e como aplicar essa cultura na vestimenta, na imagem, como fazer com que eles consigam transmitir isso. Para quem quiser me seguir, lilianzinzani.consultoria, tá? E eu tenho, né, a minha paixão, na verdade, que é um sonho que eu estou realizando, que é o ateliê.liria, que são as minhas peças de crochê, para quem quiser encomendar, para as esposas, bolsas artesanais, tudo artesanal, feito com muito carinho e com o meu toque, com a minha personalidade de consultora, trazendo cores, texturas, enfim. Muito obrigada mais uma vez, espero estar aqui novamente logo, se possível. Que legal. Mais uma vez, sobre as bolsas, qual que é o arroba? É ateliê.liria. Líria. Líria, isso. Ateliê.liria. E o meu, lilianzinzani. Zinzani com Z. Z. Z-I-N-Z-A-N-I. Isso, ponto Zinzani. Consultoria. Exato. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Negrão, Rubens Negrão, obrigado pela sua presença, meu querido amigo. Obrigado, Marcão, obrigado pelo convite, uma conversa muito agradável, muito tranquila, né? Muito bom dividir aqui esse momento com vocês. Dizer, né, a gente falou bastante de consultoria, né? O brasileiro realmente ele tem aí um preconceito com consultoria, né? Por falta, às vezes, de confiança, achar que é caro, né?
mas isso, né, graças aí ao mundo moderno, né, as frentes aí e a influência principalmente, né, do mercado americano aqui no Brasil, isso já vem, né, sendo superado. Então, além dos consultores, né, além da Lília, além do Rodrigo, se o empresário, o empreendedor precisar de um apoio do Sebrae, o Sebrae tem diversos canais de atendimento. Temos a nossa sede aqui em Londrina, ali na Avenida Santos Dumont. Temos escritórios espalhados por toda a região norte do estado, né, em Jacarezinho, Cornélio, Arapongas, Apucarana, Porecatu, Ivaiporã, né, são 92 cidades com essa cobertura. Também temos o nosso portal, Sebrae, né, o nosso 0800 570 0800, e também temos um programa que o empresário não tem desculpa, que é o Porta a Porta, é onde o Sebrae vai até as empresas, né, uniformizado, identificado. Nós visitamos a turma, né, de porta em porta realmente, né, igual o vendedor, né, de produtos de estética, aí, de porta em porta, pedindo licença para o empreendedor, fazendo um diagnóstico sem custo nenhum, apresentando esse resultado e motivando que ele procure, né, esse crescimento. Também estamos nas redes sociais, @SebraePR, que é, né, aqui do Paraná, e, né, o meu perfil, aqueles que, né, quiserem também fazer um contato pessoal, Rubens Negrão, _BR, né, pode nos procurar aí nas redes sociais. E, novamente, né, não tem desculpa para não procurar apoio, para não procurar essa assessoria para o crescimento. Tem muita coisa que o Sebrae faz, para finalizar, que não tem custo. Tem muito treinamento, tem muito atendimento. Muitas pessoas, às vezes, imaginam que tudo aquilo que o Sebrae faz tem um custo operacional. Muita coisa é sem custo. Muita coisa sem custo. Vou dar um exemplo, né? Nós falamos de 48 mil MEIs aqui na cidade de Londrina. No norte do estado são quase 136 mil MEIs. Todo atendimento ao MEI é gratuito, né? Principalmente aqueles que vão na sala do empreendedor, que é a nossa parceria com o poder público. Aqui em Londrina, fica ali na Secretaria do Trabalho, todo o atendimento ao MEI é gratuito. Temos o Porta a Porta, que o Sebrae vai até as empresas, aqui na região são mais de 4 mil empresas atendidas de forma gratuitas, e tem aqueles, né, que são subsidiados, né, que daí a gente não é um valor mais acessível. Tá, e também esses cursos são cursos que tanto o Sebrae vai até a empresa, como a empresa, o empresário pode se deslocar. Normalmente a gente conhece o endereço ali na Santos Dumont, né? Isso. E no aeroporto ali na Santos Dumont. Ali também é um lugar de atendimento. Isso, ali é a nossa sede, né? Sede regional, ali que a gente tem as nossas capacitações, inclusive o Empretec, que nós batemos um papo aqui. Temos mais uma turma ainda para esse último trimestre do ano aí, vale a pena fazer. Muito bem. Amigos, estamos indo embora com a sensação do dever cumprido, mas que esse assunto ainda tem muita coisa para a gente bater um papo, e a gente já está combinando aqui que vocês três farão o contato entre vocês, que vocês são grandes consultores, e aí estamos embalados aqui por profissionais. Estamos aqui acalentados por amigos. E o que mais a gente faz é fazer com que uma rede como essa, uma emissora como essa, um canal como esse, a Paiquerê 91,7, seja o canal de também ensinamento. Até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. Até semana que vem.